Olá, amigo telespectador internauta, estamos chegando com mais um Esporte Mais. Hoje o Juliano Moreira vai bater um papo com a gente sobre o futebol de base em Guapimirim. Vamos falar também de futebol feminino, né? Expectativa aí do Brasileirão Feminino, o trabalho que o Juliano também tem realizado. Mas é óbvio que nós vamos falar das semifinais, da classificação do Nova Iguaçu, o Flamengo na final contra o Nova Iguaçu. Vamos falar aí de seleção brasileira e também de sorteio, expectativa para o sorteio de Sul-Americana, Libertadores, esporte nas cidades, tudo isso agora no Esporte Mais. Bom, começando o programa de hoje, eu quero cumprimentar o nosso convidado, Juliano. Um abraço, seja bem-vindo, hein, meu amigo? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. O Juliano que está dirigindo a equipe do Pacoa. Como é que fala? Pacoa. Futebol Clube. Pacoa. Olha que camisa bonita. Um abraço pro nosso querido amigo Rafael Suru, porque eu sempre tenho dificuldade de falar se é Pacoa ou Pacoa, mas é Pacoa. Então tá beleza. Que está fazendo uma belíssima campanha e a gente vai falar sobre a final já agora, expectativa. Final semana que vem, sábado, Campo do Modelo. Bom, daqui a pouquinho a gente fala como é que tá o campeonato. Mas antes, meu amigo Juliano, a gente vai falar aqui das finais do Campeonato do Rio de Janeiro, Campeonato Estadual. E no sábado, um joguinho muquirana, Flamengo e Fluminense. Um joguinho, o Flamengo jogando com o regulamento embaixo do braço, tinha vencido o primeiro por 2-0. Exatamente. O Fluminense teve a posse de bola, mas não teve a criatividade, não conseguiu o Arias muito bem marcado. Você que é treinador, o Tite, tão contestado, para mim ele é um bom treinador, eu gosto do trabalho dele, e eu acho que principalmente essa parte defensiva ele é muito bom. Muito bom. Você vê que o Flamengo melhorou absurdamente, o Flamengo não toma gol, olha que dificuldade. Essa parte do Tite, né, até há muito tempo lá atrás, rendia até essa brincadeira, né, retranqueiro, mas primeiro jogo serviu para ele decidir. É isso aí. Na verdade, eu acho que o Tite, ele tem uma noção que às vezes falta, por exemplo, vamos dizer, no Diniz, variação de jogo, o time jogar de uma maneira numa partida e jogar diferente na outra. O Diniz, eu estou vendo o seguinte, ele fez aquele modelo dele, deu certo na Libertadores, só que ele não está conseguindo sair daquilo ali, reinventar o time, e o time não está rendendo mais. Vai ser papo também, Juliano? Para o Pedro Paz, o nosso Pedrinho, que também deu seu pitaco aí sobre o jogo. Pedrinho, fala aí desse 0-0 Flamengo e Fluminense e a classificação do Mengão. Uma semifinal aí, Fla-Flu, sábado à noite, muito fraco o jogo, 0-0, não pelo 0-0, mas um jogo eu não gostei. Fluminense com muitos desfalques, até sem o seu principal artilheiro, Cano. E o Flamengo completo, mas muito, sei lá, perdido. Sufocou o Fluminense em alguns momentos, começou o jogo bem, marcação alta. E o Fluminense tentando ele sair mais uma vez, né? Parece que está faltando alguma coisa. Não sei, o Renato Augusto parece que não encaixou bem, apesar de ter ele um grande jogador, ele arma as jogadas, faz tudo, mas está diferente o Fluminense. O Fluminense não é mais aquele do ano passado, que brilhou e mesmo ganhando a Supercopa, teve grande dificuldade na Supercopa também. E é isso, o Flamengo é a final com o Nova Iguaçu, tem que encarar com muito respeito o Nova Iguaçu, porque é um time bem armado. Claro que o Flamengo é um grande time, grandes jogadores. Queria só o banco do Flamengo, não queria nem o time titular, só o banco já satisfaz qualquer time. Então, mas o jogo em si foi muito fraco, 0-0. Teve um gol do Pedro ainda que, ao meu ver, é legal, empurrãozinho de nada, o cara coloca a mão no jogador do Fluminense e ele desaba, ele se joga. O juiz vai para VAR, o VAR chama. E não é que comparar com a Inglaterra, com nada, não. Isso é a minha opinião. Mas aquele toque não derruba ninguém.
E poderia ter sido 1-0, mas mesmo assim não mudaria nada. É um jogo muito fraco mesmo. Então o Flamengo aí pensando nessa reta final aí, que seja uma grande final aí contra o Nova Iguaçu. Dá tempo aí no Libertadores, vai ser sorteado. E brasileiro só em abril, então tem tempo de treinar, de fazer esquema de jogo, montar tudo. O Tite não leva gol, né? O Tite é aquele negócio de 1-0, 2-0 no máximo. Já arrumou a cozinha, tá tudo certo. Falta agora a ligação aí do ataque, meio campo com ataque, mas é um grande time e tem que dar valor a isso. Bom, vamos lá. Vale lembrar que é 6º ano seguido que o Flamengo chega à decisão do campeonato estadual após segurar esse empate sem gols na partida de volta da semifinal. Primeiro jogo, a gente lembra, tinha sido 2-0. E o seu Vasco, Juliano. Agora, que time bem montado, né? Trabalho bacana do técnico Carlos Vitor, né? Bacana. Você que é treinador, por isso que eu perguntei do Tite e agora pergunto do Carlos Vitor e do Ramon Dias. Parecia o seguinte: o Carlos Vitor tem total controle das limitações e das características do time. E o Vasco parece um time desorganizado, né? Você, como vascaíno, também entende assim? Também, sim. O Nova Iguaçu, o treinador já vem conhecendo o seu elenco, né? E fez uma belíssima campanha. Parabéns mesmo ao Nova Iguaçu. O Vasco ainda tem muito para consertar ainda. Preocupa pro brasileiro, né? Preocupa pro brasileiro. Tem um brasileiro que é lá para mais e dá tempo para consertar também. Precisa. O Orgulho da Baixada vai decidir a competição pela primeira vez na história após bater o Vasco da Gama, é segunda-feira, né, gente? Por 1-0. O jogo foi disputado no Maracanã, depois de muita polêmica, joga ou não joga, no Maracanã, acabou sendo no Maracanã, e o Bill marcou no segundo tempo o gol da equipe do Nova Iguaçu, que já levava vantagem do empate. Bom, na decisão, o Nova Iguaçu vai enfrentar o Flamengo em partidas previamente marcadas para os dias 31 de março e 7 de abril. Vamos ver também o que falou aí outro sofredor aí. Eu não estou tirando o meu nome, porque eu sou Cruzeiro, né? Tá final do Mineiro, mas eu sou América também, né? Do Rio, tá na Série B, A2 do estadual. Mas eu não estou nem aqui pilhando nem o Juliano, nem o Pedrinho, não. Estou falando da realidade, né? O Vasco tem sido sofrimento para o seu torcedor. Pedrinho, e aí, o que você fala do jogo? E o Vasco promove mais uma grande decepção para sua torcida, que lotou aí o Maracanã nessa semifinal, segundo jogo contra o Nova Iguaçu. E 1-0 Nova Iguaçu, gol do Bill, gol bem trabalhado no segundo tempo, aos 29. O Vasco totalmente desorganizado, um time sem força, sem mínimo, né? Um time grande, a torcida pode esperar, de organização, que agrediu o adversário, mas em campo fraco, a defesa continua mal e muda o esquema, muda. Ramon Dias também ontem, não sei, time meio boca. Bom, tem que repensar tudo. Agora só tem o Vasco só joga em abril agora, lá pro dia 13, sei lá, contra o Grêmio. E o Nova Iguaçu segue, né, numa trajetória muito bacana, trabalho excepcional de organização. Os caras sabem o que querem, deram prioridade à semifinal contra o Internacional aí na Copa do Brasil no meio de semana, perderam, mas eles antes do jogo estavam falando que o principal para eles era a semifinal do Carioca, e está aí na final contra o Flamengo. E boa sorte para o Nova Iguaçu, parabéns, que trabalho excelente, excepcional. E o Vasco tem que repensar tudo, essas contratações que são feitas aí de qualquer maneira.
Chegou Alexandre Matos para resolver esses problemas e não resolve nada. O cara que no Atlético contratava todo mundo, no Vasco a 777, né? Eu acho que não libera verba, não sei. Eles querem dinheiro só. E o Vasco fica em segundo plano, como sempre. Bom, no Campeonato Estadual temos ainda a Taça Rio. O Botafogo vai disputar aí o bicampeonato da competição após vencer o Sampaio Corrêa, desta vez de virada por 2-1 na noite de domingo no Newton Santos. Otávio abriu contagem para os visitantes ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, o Júnior Santos, que não começou jogando, né, a coisa estava meio esquisita. O time do Botafogo era aquele time misto frio. Aí entrou alguns titulares e o time deu uma melhorada. O Júnior Santos sofreu um pênalti, ele mesmo bateu e fez o gol. E o Savarino fez o gol da virada. O Glorioso vai encarar na final o Boa Vista, que eliminou a Portuguesa. Também a expectativa que os jogos sejam dia 30 ou 31 de março e 6 ou 7 de abril. A Boa Vista 3, Portuguesa 2, foi a outra semifinal. O jogo foi disputado lá em Bacaxá. Matheus Lucas de pênalti, Jefinho e Abner Vinícius. Esse já no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo, fizeram os gols do Boa Vista. E ele, Hernani Brocador, que estava lá, mas primeiro gol dele. Hernani Brocador só foi fazer gol pela luzinha nesse jogo e o Diego Guerra fez o outro, mas o Boa Vista levou 3-2 e vai jogar aí a final da Taça Rio. O jogo, um título mais importante para o Boa Vista que para o Botafogo, né, o Juliano? Mas é lógico, já que o Botafogo está lá, tem que fazer a sua parte e ganhar a competição, né? Tem que vencer, né? Bom, Copa no Brasil ainda vai ter sorteio, né, para decidir os adversários dos clubes do Rio. Agora já entra os times que estão na Libertadores, né? Botafogo, Fluminense, Flamengo, por exemplo, já participam. Mas falando em sorteio, hoje tem o sorteio que define a fase de grupos e os futuros rivais dos times brasileiros. Será nessa segunda-feira, às 20 horas, lá no Paraguai. E é o seguinte, a gente lembra aqui mais ou menos como que acontece esse sorteio. Tem um pote dos times ali principais. No mesmo, né, os times, por exemplo, que já estavam classificados para a fase de grupo, não podem encarar os times do mesmo país. Por exemplo, o Botafogo, né? Botafogo passou, aí é diferente, porque ele não veio da fase de grupos, ele estava na fase preliminar, aí ele pode ser sorteado para pegar outro brasileiro. Os potes, só para entender aqui, no pote 1 estão o Fluminense, o Palmeiras, o River Plate, o Flamengo, o Grêmio, o Peñarol do Uruguai, o São Paulo e a LDU do Equador. No pote 2, quer dizer, por exemplo, o Flamengo, aí no pote 2 ele não pega o Atlético Mineiro, né, que já estava classificado para a fase de grupos. Aí o Flamengo ou o Fluminense, por exemplo, não pega o Atlético, que está no pote 2, mas pode ser sorteado Independente Del Valle, Libertad do Paraguai, Cerro Porteño do Paraguai, Estudiantes da Argentina, Barcelona de Guayaquil do Equador, Bolívar da Bolívia e Júnior Barranquilla da Colômbia. No pote 3 estão São Lourenço da Argentina, The Strongest da Bolívia, Universitário do Peru, Deportivo Táchira da Venezuela, Rosário Central da Argentina, Alianza Lima do Peru, Milionários da Colômbia e o Talheres da Argentina. E fechando o pote 4, que aí está o Botafogo. Como o Botafogo veio da fase eliminatória, o Botafogo pode cair no grupo ou do Flamengo ou do Fluminense, no sorteio. Eu particularmente torço para isso não acontecer, porque aí é muita chance de pelo menos um carioca ficar porque teria que torcer para os dois cariocas se classificarem no grupo. Então é melhor o Botafogo seguir para outro grupo, que aí para o futebol do Rio a gente pode avançar com os 3 aí com mais chance. Além do Botafogo, nesse pote tem o Caracas da Venezuela, o Liverpool, Manuel da Inglaterra, ou do Uruguai, o Huachipato do Chile, Cobresal do Chile, Palestino do Chile, Colo-Colo também do Chile e o Nacional
do Uruguai. Aí então os times. E lembrando que nessa segunda também o Cruzeiro, Atlético Paranaense e outros times, Fortaleza, vão descobrir os seus adversários na Sul-Americana. Também tem sorteio na Sul-Americana e tem vários brasileiros participando. Bom, daqui a pouco a gente fala aí dos outros estaduais, né, que também chegaram na sua reta decisiva, mas nós vamos conversar de outra decisão. Vamos falar da decisão em Guapimirim. Guapimirim vem acontecendo o campeonato da categoria Sub-13 e o meu amigo Juliano está aí com o Pacua na final. Queria que você falasse quem é o adversário, como é que foram as semifinais. O campeonato guapiense Sub-13, a semifinal foi sábado, né? Foi no Campo do Sertão. Teve a outra final que foi no União, né? Foi o União Caneca Fina 1-0, Caneca Fina passou. Então foi Pacua e Escolinha da Samara, foi 6-0, semifinal, a Pacua, e então vai ser sábado, Pacua e Caneca Fina, né, no Campo do Modelo, final do Sub-13. Qual o horário já está definido? 8 horas da manhã. 8 horas da manhã? 8 horas da manhã. Rapaz, é cedo, hein? É cedo. O molecada vai ter que acordar cedo. E teve uma rodada do Sub-17 também, municipal, né, sábado. Ficou a final entre Citrolândia e Só Amigos. Vai ser a outra final. Então está acontecendo as duas categorias. Normalmente é duas categorias. Duas categorias. Em abril vai começa... ser no mesmo local, afinal, também? Por enquanto ainda não tenho essa informação. Tá. Mas em abril começa o Sub-11 e o Sub-14. Aí o time do Sub-11, o meu time já está pronto também para participar. Né? E a gente está muito feliz com o trabalho que o Rafael vem feito com os meninos. É um trabalho que ele vem feito de lá de muito tempo, né? Ele voltou o trabalho. Né? A gente fechou essa parceria esse ano para a gente estar trabalhando as categorias de base. E tem o Maurício também em abril uma competição importante que já é do feminino, que a gente É porque eu ia te perguntar, você também, isso, é uma o Juliano, você tem trabalhado tanto na parte de base masculino quanto no futebol feminino. Né? Não, a base então do feminino, agora eu abaixei mais ainda, né? Agora eu fui lá Então, em abril vamos jogar o Carioca de Futsal Sub-10. Sub-10? Feminino, Carioca primeiro. As menininhas mesmo. Quando eu falo assim, tem muita competição que a gente fala assim, não tem competição para menino. Essas competições são as primeiras mesmo. É o primeiro Carioca feminino. Ano passado, aí você vai disputar a gente jogou o primeiro festival Carioca feminino, Sub-12. Eu joguei com as meninas. Mas é Guapimirim ou... Vamos jogar o Sub-10, vai ser o Daminhas de Guapimirim. Ah, legal. Então a gente vai ter um trabalho junto com o Daminhas, vai ser maravilhoso. Bacana demais. E a expectativa para a final aí do Sub-13? Eu sei que o Pacua fez a melhor campanha, né, na competição. Foi uma campanha... Mas jogo de final, um só, tem que entrar focado, né? Final, né? Tem que entrar com todo respeito, né? Esses meninos que vêm trabalhando com a gente tem os dias de treino, são os meninos do projeto, são os meninos que já trabalham com a gente desde 9, 10 anos, já por 13, né? Então já são os meninos mais experientes, então a gente tem certeza que vai ser bem feito o que tem que ser feito. Bom, inclusive a gente iniciou esse trabalho, tem alguns meninos que a gente está dando oportunidade, que nunca jogaram o campeonato, né? Tem uns meninos que começaram a treinar agora, o Maurício já tem um menino jogando no seu clube, que você torce. Rapaz. Já temos 4 meninos no América. Sim. Então é um trabalho que é muito importante, essa competição municipal de base. É importante para os meninos participar, né? Não só os que ainda continuar jogando e os que vão pegar essa experiência, porque o trabalho é para botar eles para voar mesmo. E falando de futebol feminino, como é que tá aí? Tem muita menina aí que trabalhou contigo e que hoje está pelo futebol do mundo, né? Não é nem... né?
A Maiara hoje ela tá com 9 gols na Grécia. Jogando na Grécia. 9 gols. E deve ser um. Eu vi a Paloma, a Espíndola também. A Paloma a Paloma, essa aí foi o forte do ano. A Paloma, eu coloquei ela para fazer uma avaliação, que essa avaliação ela já está com patrocínio de marca. É a capa. Então é um patrocínio que vai patrocinar ela. Fornecedora de material esportivo, né? Só que o patrocínio é mais para... Se um patrocínio, ela vai viajar. Essa avaliação ela é feita em todo o mundo. Né? Teve no Japão, aí teve no Rio de Janeiro. Ela passou, ela vai viajar, vai para a Europa, vai treinar, vai ter treinamento na Europa, vai treinar nos clubes, vai para os Estados Unidos, Isso é um acompanhamento que eles vão fazer com ela para ela ser profissional, fazer faculdade, ter a marca, né, patrocinando ela, é uma coisa fantástica. Muito bacana. Já ela vai estar lá jogando lá fora, lá, arrebentando. Juliano, daqui a pouco eu vou te pedir uma opinião sobre o brasileiro. Já que você que lida tanto com o futebol feminino, a valorização do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, que vem tendo como marca de competição, né? Com transmissão pela TV, com os grandes clubes de torcida, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, entre outros, né? Participando. E a gente viu no final do ano passado, o Corinthians bateu o recorde de público de jogo em futebol feminino no Brasil. Lotou aquela arena, né? Já bateu esse ano, no recorde do ano passado. Né? Então é muito bacana isso, muito né? Bacana. Vou fazer uma pergunta para você. Campeonato Carioca e Paulista, qual você acha mais forte? Fala aí. Deixa Paulista. Eu também acho. Mas o Pedrinho brigou comigo aqui uma vez. E no feminino também ainda é muita diferença. Mais que a gente evoluiu muito no Rio de Janeiro, mas o Paulista não tem... No masculino eu também acho o Paulista superior. A gente teve as finais do Paulista. Santos e as semifinais, né? O Santos eliminou a Portuguesa nos pênaltis, depois de 0-0. Palmeiras atropelou a Ponte Preta. Não passa. 5-1. Hoje tem, mas tem um aqui hoje que não pode ser chamado de pequeno. Que hoje, pelo que tem de estrutura e de time, que é o RB Bragantino. O RB Bragantino ganhou o Inter de Limeira 3-0. E outra coisa, você falou, mas lá o São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino nos pênaltis, foi 1-1. Ou seja, nessa final agora, semifinal, o único time da capital, tudo bem que o Santos é grande, mas o Santos não é da capital, o Santos é da cidade de Santos. Então só vai ter um time da capital, que é o Palmeiras, que as semifinais Palmeiras e Novo Horizontino, Santos e RB Bragantino, que as semifinais são em um jogo só, a final que vão ser 2. Eu acho muito equilibrado, é lógico que o Palmeiras é o favorito, né? Mas o Bragantino tem condição de fazer uma graça. Tanto que o Santos quase acho que um jogo só fora na B vai jogar, porque só tem time paulista. Então, o Santos só tem daqui para frente, terminando o Paulista, a Série B do Brasileiro. Não joga Sul-Americana, não joga Copa do Brasil, por um time do tamanho do Santos, né? Então era fundamental o Santos chegar na semifinal. Mas eu acho que vai dar RB Bragantino e Palmeiras na final. Eu acho. Certeza. Apesar do jogo ser na Vila Belmiro, eu acho que mais um título o Bragantino também. Mas eu não subestimo não. Eu acho que está na hora do Braga voltar a ganhar um título, hein? Porque o Bragantino já foi campeão paulista lá na década de 90, com o Vanderlei Luxemburgo de treinador. E naquela oportunidade, inclusive uma coisa curiosa, se der zero, lá em 1990, acho que foi a única vez que 2 times do interior decidiram o Campeonato Paulista. Foi Bragantino e Novo Horizontino, que estão hoje na semifinal. Então, o futebol é imprevisível, pode dar uma final Novo Horizontino e Bragantino e repetir a mesma final de 30 anos atrás.
seria maneiro, seria legal para o futebol. Sim, eu acho bacana, eu acho, principalmente para o estadual, né? A gente que é do interior, é bacana ver um time do interior chegar, como a gente viu um time igual o Nova Iguaçu, é uma pena que tem uma torcida pequena, né? Seria bacana como a gente viu ano passado, Volta Redonda chegar nas semifinais. Acho que isso é bom, principalmente no campeonato estadual, bom pro clube também, isso é importante, senão fica difícil de sobreviver. Agora, só para fechar aqui o nosso papo, meu amigo Juliano, temos aqui o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O grande favorito é o Corinthians, vencido a hegemonia. Se bem que aquela final da Recopa com o Cruzeiro, o juizão ali teve ali um lance do Cruzeiro, para mim foi gol legítimo e anulado. Estava impedimento. Não sei não, hein? Bom, vamos lá. Eu sou torcedor às vezes, né? Eu também vamos lá. Primeira rodada, vamos falar dos resultados dos times do Rio, nessa primeira rodada do Brasileiro. O Botafogo empatou fora de casa com a Ferroviária, lá em Araraquara. O Flamengo perdeu para o Palmeiras, em São Paulo, por 3-2. E o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 3-0. Vale lembrar que o Vasco não está na primeira divisão do Brasileiro Feminino. Porque nós temos no feminino alguns times que não têm essa tradição no masculino, que é a Ferroviária de Araraquara e o Kinderman, lá de Santa Catarina. Que no futebol masculino são times mais fracos. E que no feminino são times tradicionais. O Kinderman já foi campeão brasileiro, a Ferroviária já foi campeão brasileiro. Que revela muitos jogadores. É verdade. Juliano. Tem a base, já foram campeão Libertadores. Sim, bem lembrado, bem lembrado. muito... Falar em base e Libertadores, parabéns ao Sub-20 do Flamengo, que ganhou a Libertadores Sub-20 nesse final de semana. 2-1 de virada em cima do Boca Juniors. Temos um atleta lá da cidade. Lá Daniel, no Flamengo, né? o Daniel. Foi campeão ontem. É verdade. De Citrolândia. Parabéns aí, Daniel, e toda essa garotada do Flamengo, que fez uma belíssima campanha. Isso. Teve ontem, a gente teve a rodada do futsal, né? Do feminino. O Brasil 5-0 no Japão. Começou ontem o futsal. E teve o Sub-20 feminino também, o Brasil também, o Sub-17, o Brasil foi 3-0. Teve gol da Kailane, que é daqui do Flamengo. Eu assisti o jogo, foi um jogão. Eu tô sendo muito pra essas meninas. Juliano fez o seguinte, a gente já eu não vou olhar o Vasco, teve o prazer de vou deixar esse negócio de ver jogo do Vasco, vou ver jogo do futebol realmente feminino. foi no mesmo horário. Boa desculpa. Foi no mesmo horário. Boa, sofreu menos, né? Eu tinha que assistir o Brasil, né? Tinha que ver as meninas. E essa base do Sub-17, a gente tem uma atleta lá que ela vai ser, sim, uma das melhores atletas do mundo. Essa é a Giovana, né? Que tá nos Estados Unidos jogando. Hoje ela é das melhores atletas nessa categoria de base até o Sub-20. Inclusive eu já achava que já deveriam levantar ela mais, porque como os Estados Unidos faz. Eu tenho certeza que ela vai ser melhor que a Marta. Rapaz, nossa mãe. Estamos em cima na hora, não dá nem para falar dessa polêmica, que nós já estamos quase estourando o tempo ali, mas melhor que a Marta, a nossa rainha. Para ver como que é. Difícil, hein? Mas que surja, né? Não, aí que surja. E nunca se surgiu uma... O que ela já está fazendo? Se surgiu, só para terminar, que nós estamos em cima da hora mesmo, nunca vai apagar a estrela da Marta, que é a nossa eterna rainha, né? Claro. E além de uma grande pessoa, porque todo mundo que eu conheci, que teve a oportunidade de estar com ela, falou dela de humildade, de simpatia. A Marta é o fruto do trabalho do Vasco, que hoje o Vasco está na 3ª divisão, mas o clube foi o primeiro do Rio a começar com esse trabalho, um dos primeiros. E só para terminar, uma vez o Barra de Teresópolis foi campeão estadual em cima do Vasco. Só que acabou o trabalho. Incrível, né? Juliano, obrigado, tá? Valeu. Obrigado pelo convite. Bom, em cima da hora a gente está aqui encerrando o programa de hoje. Voltamos na quinta-feira, lembrando que aí a gente fala mais de seleção brasileira, que vai ter 2 amistosos importantes na estreia de Dorival Júnior.
Obrigado, equipe técnica, obrigado a você que nos acompanhou nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Um abraço.